Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para a nossa quarta aula do curso de Termoquímica, onde nós falaremos especificamente sobre energia de ligação. Mas antes de iniciarmos o assunto, vamos dar uma breve olhada aqui no resumo da aula passada. Você deve estar acompanhando a nossa série de aulas aqui sobre termoquímica, então se vocês ainda não assistiram a aula passada, vocês podem dar uma olhadinha no card ou também procurar aí no nosso canal, certo? Na aula passada, então, nós falamos basicamente sobre estado padrão e também sobre a entalpia padrão de formação. E o mais importante aqui, pessoal, é entender o seguinte: a energia de ligação, que é o que nós aprenderemos hoje, é mais uma forma de encontrarmos valores de ΔH de reações químicas, sem a necessidade de fazer essas reações em calorímetros. Tá bom? Então, a energia de ligação vai ser o quê? Vai ser a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, só com essa frase, só com essa definição, a gente tem bastante coisa interessante aí para a gente discutir. Primeiro, toda vez que a gente vai quebrar determinadas ligações, a gente precisa fornecer energia para que essa ligação seja quebrada. Então, por isso que a gente diz que a energia de ligação é a energia absorvida na quebra de 1 mol. Mas nós sabemos também que se uma determinada reação química for um processo endotérmico, a reação contrária vai ser um processo exotérmico. Então, se na quebra de uma ligação química são necessários fornecer uma certa quantidade de energia, quando a gente estiver formando essas ligações, ou seja, o processo contrário, a gente vai liberar essa mesma quantidade de energia. Então, para que a gente entenda como a gente vai usar a energia de ligação para calcular o valor de ΔH, basta a gente entender o que é o seguinte, que toda reação química há quebras de ligações, onde você vai ter que fornecer energia, e formação de ligações, onde a gente vai liberar a energia, tá bom? Então, o valor da ΔH de reação vai ser igual à somatória das variações de entalpia das ligações. Se você não entendeu, fica tranquilo que agora nós veremos 2 exemplos e com esses exemplos eu tenho certeza que a gente vai tirar este assunto de letra. Vamos lá. Pessoal, e para a gente entender um pouquinho como utilizar a energia de ligação para calcular a variação de entalpia de uma reação, a gente vai analisar primeiro esta seguinte reação aqui. Certo? Então vamos analisar o que está acontecendo. Eu tenho aqui hidrogênio gasoso mais cloro gasoso formando ácido clorídrico, certo? Para a gente entender um pouquinho melhor, toda vez que eu falo de energia de ligação, eu preciso ter uma ideia da estrutura das moléculas envolvidas, certo? Para que eu saiba quais ligações serão quebradas e quais ligações serão formadas. Então a gente tem aqui os reagentes, o hidrogênio e o cloro. Então, para a gente entender melhor, eu trouxe aqui, este daqui vai ser o hidrogênio, certo? E este daqui será o cloro. Então perceba o seguinte, a molécula de hidrogênio tem uma ligação entre o hidrogênio e o hidrogênio, certo? E a molécula de cloro tem, lembrando, né, cloro é um halogênio da família 17, portanto tem 7 elétrons na última camada, então ele vai compartilhar este elétron com um outro átomo de cloro, formando uma ligação covalente, tá bom? Então aqui a gente tem os reagentes, o hidrogênio e o cloro, beleza? Esses 2 reagentes formarão, né, 2 moléculas de HCl. Vou colocar até um pouquinho separado aqui para a gente saber então que este daqui são os reagentes e estes aqui são os produtos. Correto? Ela não quer ficar parada ali. Vamos ficar muito bem. Quando você analisa com esses joguinhos de molécula, a gente consegue
inclusive perceber como é a estequiometria da reação, porque olha só, o mesmo número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos dos produtos. Então aqui, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio que serão distribuídos em 2 moléculas de HCl, certo? E aqui eu tenho 2 átomos de cloro que serão distribuídos em 2 moléculas de HCl. Perceba o seguinte, pessoal, essa ligação entre esse hidrogênio e aquele hidrogênio e essa ligação entre o cloro e o outro cloro serão quebradas, tá bom? Então aqui nos reagentes eu vou ter a quebra de ligações. E a gente acabou de ver que quebra de ligação é um processo endotérmico. Enquanto nos produtos eu tenho a formação de ligações. Portanto, esse é um processo exotérmico que vai liberar calor. Eu preciso fornecer calor para que essas reações sejam formadas e ao formar essas ligações aqui eu vou liberar uma certa quantidade de energia. Então aqui eu vou ter uma variação de entalpia positiva, porque é um processo endotérmico, e aqui eu vou ter uma variação de entalpia negativa, porque esses processos são exotérmicos e liberam calor, certo? Mas como que nós faremos na prática? Na prática, pessoal, já foram feitas tabelas com energia de ligação de diversas ligações químicas. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabelinha que nós usaremos aqui, beleza? Essa daí é a nossa referência. Perceba o seguinte, aqui a gente vai ter energia de ligação, por exemplo, entre um átomo de hidrogênio e um átomo de hidrogênio, entre um átomo de cloro e um átomo de cloro, e assim por diante. E são essas referências aqui que nós usaremos para calcular o ΔH de uma reação. Por exemplo, se eu tenho essa reação, como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou analisar quais ligações foram quebradas e quais ligações serão formadas. Então vamos lá. Primeiro, ligações quebradas. Então eu vou ter uma ligação hidrogênio-hidrogênio, que pela nossa tabelinha ali eu preciso fornecer 435 kJ por mol. Então é 435, certo? Perceba, né? A gente tem que olhar aqui o coeficiente estequiométrico. Se não tem nada na frente, significa que é 1 mol, então é 435 kJ por mol. Como eu só tenho 1 mol, então é 435 mesmo. E no caso do cloro, olhando na nossa tabela ali, eu sei que é 245 kJ por mol. Como eu só tenho 1 mol, então é mais 245. Somando esse valor aqui, pessoal, dá 680 kJ, que o quê? Que eu vou precisar fornecer, certo? Porque, lembrando, né? Nas ligações nos reagentes, eu tenho quebra de ligações endotérmico, então eu posso colocar aqui um sinalzinho de mais, beleza? E nos produtos eu tenho a formação de ligações, que é um processo exotérmico. Então como vai ficar? A ligação hidrogênio-cloro, segundo a nossa tabelinha aqui, é igual a 430 kJ por mol. Mas repara o seguinte, eu tenho 2 mols sendo formados. Então aqui serão 2 vezes 430, beleza? Então, se eu fizer essa continha, 2 vezes 430 dá 860 kJ. Perfeito? Só que olha só, produto tem formação de ligações que são processos exotérmicos. Então eu vou colocar aqui um sinal de negativo, certo? Agora, para encontrar o valor de ΔH dessa reação, é só ver quanto que vai ser essa diferença aqui. Então, o ΔH da reação vai ser igual a mais 680, que foram as ligações quebradas, menos 860. Esse valor aqui vai ser igual a menos 140.
480 quilojoules. Perfeito? Então agora eu consigo dizer que essa reação aqui de formação do ácido clorídrico é uma reação exotérmica, tá? Porque teve um valor negativo. Pessoal, agora a gente vai analisar a reação do metano, CH4, mais cloro, formando clorometano, que é CH3Cl, mais HCl. Tá bom? Então, mais uma vez, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas moléculazinhas para a gente tentar entender. Então, aqui eu tenho o metano, certo? Que é um carbono ligado a 4 hidrogênios, certo? Mais o cloro gasoso, que está aqui, Cl2, né? Cada átomo de cloro é esse verdinho, formando o clorometano. O que é o clorometano? Ele é o metano, igualzinho, só que no lugar de um dos hidrogênios, eu tenho um cloro, tá bom? E para onde que foi parar o hidrogênio que estava ali? Ele foi parar junto com um outro átomo de cloro, formando HCl. Então, perceba o seguinte, olha só. Aqui, nos reagentes, nem todas as ligações serão quebradas, tá? Perceba o seguinte, ó. Esse carbono aqui vai continuar ligado com esse hidrogênio, vai continuar ligado com esse hidrogênio, vai continuar ligado com esse hidrogênio. A única ligação que vai ser quebrada vai ser esta ligação aqui, que vai ser substituída por um cloro, tá bom? Então aqui a gente vai quebrar somente essa ligação entre o carbono e o hidrogênio e essa ligação entre o cloro e o cloro. E aqui quais ligações serão formadas? Bom, essa daqui não modificou nada, essa daqui não modificou nada, essa daqui também não modificou nada, só formei uma ligação entre o carbono e o cloro e formei também essa ligação entre o cloro e o hidrogênio, tá bom? Então a gente não precisa quebrar todas as ligações aqui e formar todas as ligações de novo aqui. Se você quiser, você pode fazer, não tem problema. Quebra todas as ligações que estão aqui e formam todas as ligações que estão aqui, tá? Só que aí a sua continha vai ficar bem maior e vai ser um processo mais demorado. O importante para a gente entender é que aqui vai ser só quebrada uma ligação entre carbono e hidrogênio e aqui vai ser formado, né, no clorometano apenas a ligação do cloro com o carbono. Beleza? Com isso a gente já consegue então calcular. Como que vai ficar, pessoal? Vou pegar aqui a nossa folha para fazermos juntos. Vai ficar da seguinte maneira. A gente lembra aqui no metano que vai ser quebrado. Então aqui são os reagentes. Eu vou quebrar e aqui os produtos eu vou formar ligações e eu vou continuar usando essa tabela aqui. Perceba o seguinte, pessoal, a grande maioria dos exercícios de energia de ligação é sempre assim. Ele vai te dar uma tabela com os valores de energia de ligação e ele vai pedir para você calcular o ΔH de uma reação qualquer. Então vamos lá. Quais ligações serão quebradas aqui nos reagentes? Primeiro, uma ligação entre o carbono e o hidrogênio, que tem energia de ligação igual a 413 quilojoules. Então aqui eu vou quebrar uma ligação 413 quilojoules e aqui eu vou quebrar uma ligação de cloro com cloro, que é 245 quilojoules. Somando esses dois valores, isso daqui vai ser igual a 658 quilojoules. E mais uma vez, né? Como eu estou quebrando ligações, a quebra de ligação é um processo endotérmico, então aqui vai ser positivo, tá bom? E aqui como vai ficar, pessoal? No clorometano, eu estou apenas formando a ligação carbono-cloro, que segundo a nossa tabela tem 355 quilojoules. Então eu coloco 355 quilojoules. E eu também vou formar a ligação hidrogênio-cloro, que na nossa tabela tem valor de 430 quilojoules. Perfeito? Somando esses dois valores, pessoal, aqui nós teremos 785 quilojoules.
Perfeito? Só que lembrando, né, nos produtos serão formadas as ligações. Então aqui é um processo exotérmico, então eu tenho que colocar o valor negativo. Então como que vai ficar o valor de ΔH desta reação aqui? O valor de ΔH vai ser igual a mais 658 menos 785. As ligações que foram quebradas mais as ligações que foram formadas. Isso vai dar pra gente o valor de menos 127 quilojoules. Então, mais uma vez, nós percebemos que essa reação aqui vai ser uma reação que vai liberar calor, vai ser uma reação exotérmica, porque o valor que nós encontramos aqui é negativo, tá bom? Pessoal, vocês sabem que eu sempre encerro a minha aula com uma indicação do dia. E a indicação do dia é o quadro A Moça com Brinco de Pérola, do pintor holandês Vermeer. É um quadro bastante bonito e eu aproveito para convidar vocês para que também conheçam as outras pinturas deste pintor, tá certo? Eu espero que vocês estejam bem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!